A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 10, cujo título é Os Movimentos Pentecostal e Neopentecostal, Renovação e Expansão no século XX. Irmãos, eu não iria gravar essa lição, vou ser bem sincero para vocês, porque eu tirei meio que umas férias, tá? Saiu um resultado muito abençoado para mim, estava esperando 3 anos, eu fiz um concurso, passei há 3 anos atrás dentro das vagas, mas o Brasil é complicado, né, irmãos? E aí, 3 anos depois, saiu a nomeação desse concurso. Então, eu estava preocupado mais com fazer exames, providenciar documentos. Tava sem foco, irmãos. Essa que eu tava com tempo, só tava sem foco. E também, agora no carnaval, eu gastei bastante tempo com a minha família, de estar com eles, até porque eu vou ter que viajar depois e morar em outro estado. Então, foquei em ficar com eles. Não me preocupei em gravar essas últimas 3 semanas. No entanto, quando eu vi o tema da revista, eu falei, meu Deus do céu, eu não posso deixar de gravar sobre esse assunto. Por quê? Porque eu estudei muito sobre esse assunto para fazer minha dissertação de mestrado, principalmente sobre o movimento neopentecostal. Então eu tenho bastante coisa para agregar ao estudo de vocês. Eu sei que a maioria dos irmãos já estudou para essa lição e eu vim aqui, na verdade, agregar. Tá? Até porque eu vejo que a gente pratica algumas confusões no momento de estudar sobre o movimento neopentecostal, como se fosse um movimento que tivesse uma teologia diferente da teologia pentecostal. E isso, em regra, não é verdade. Em regra, as igrejas neopentecostais são teologicamente idênticas ou muito parecidas com as igrejas pentecostais clássicas. O que realmente diferencia uma igreja neopentecostal de uma pentecostal clássica é a ênfase em alguns temas teológicos e comportamentos. Tá? ênfase em alguns temas teológicos e comportamentos. Mas antes de nós falarmos sobre essas diferenças, primeiro vamos falar sobre o pentecostalismo clássico, para a gente não se perder, né? Primeiro vamos entender como é o pentecostalismo clássico e depois como é o movimento neopentecostal. Em primeiro lugar, é sempre bom relembrar que nós somos herdeiros de toda a tradição cristã dos últimos 2000 anos. A nossa base teológica foi consolidada no Concílio de Nicéia. Claro, irmãos, é a Bíblia, tá? Eu tô falando acerca de consolidação teológica. Por exemplo, na Bíblia não tem a palavra trindade, mas na teologia cristã ela existe. Então, fora a Bíblia, que é óbvio, é a base número 1, nós temos outras fontes para a nossa teologia atualmente. Então, nós temos ali como um dos pilares o Concílio de Nicéia, depois o Concílio de Constantinopla, que consolidou a teologia da divindade de Cristo e do Espírito Santo, e tantas outras teologias que são fundamentais para nós como cristãos hoje. Depois nós tivemos o desenvolvimento da Igreja Católica, que se distanciou um pouco do modelo de igreja previsto em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, a Igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que tinha características de igrejas ou presbiterianas ou congregacionais. Como assim, Jefferson? Pela forma como está descrito em Atos dos Apóstolos, os apóstolos eles constituíam anciãos, presbíteros de cidade em cidade, e esses presbíteros, esses anciãos, governavam a igreja. Como acontecia com a igreja de Jerusalém, sendo que os anciãos da igreja de Jerusalém eram os apóstolos. Mas eles consultavam a igreja também, então parecia também ter uma veia meio que congregacional, de acordo com o relato de Atos dos Apóstolos. Porém, com o passar dos séculos, já no 2º século e no 3º século, a igreja foi mudando de um modelo eclesiológico presbiteriano e congregacional para o movimento episcopal, para o modelo de liderança episcopal, em que as igrejas constituíam um bispo por cada cidade e esse bispo era o responsável pela cidade. E como que havia o controle da doutrina? Através de concílios ecumênicos, onde os bispos todos se reuniam e definiam qual era a doutrina que deveria ser seguida. Posteriormente, principalmente ali século IV, V e VI, surgiu um movimento também de consolidação da liderança do bispo de Roma sobre todos os outros bispos. Isso não está presente na igreja primitiva, isso não está presente na igreja do 1º e do 2º século. Isso foi surgir lá para o 4º, 5º e 6º século, essa reivindicação de uma autoridade superior do bispo de Roma sobre os bispos de outras cidades. E aí sim nós podemos começar a falar efetivamente de uma igreja católica, pelo menos do ponto de vista institucional, com a proeminência do bispo de Roma sobre o bispo de outras cidades. Passada a Idade Média, nós temos a Reforma Protestante, que trouxe uma ênfase muito grande no papel das escrituras para a definição das regras de fé e prática. Depois nós tivemos o movimento puritano, pietista e movimento de santidade, as bases do que é a teologia pentecostal. E a teologia pentecostal propriamente dita, ela é um acréscimo
a tudo isso que a gente acabou de falar aqui agora. E qual foi esse acréscimo que dá para nós, pentecostais, a nossa identidade de igreja como pentecostal? O que nos diferencia dos nossos irmãos congregacionais, presbiterianos, dos nossos irmãos batistas, metodistas? O que torna o pentecostal diferente desses demais cristãos, que também são protestantes, né? O que nos caracteriza? E aí aqui eu vou mostrar para vocês o que nos caracteriza. Vamos lá? Tópico 2.1. Primeiro, a nossa ênfase em missões. Como assim, Jefferson? O impulso missionário. A igreja pentecostal, ela surge dentro da visão de que o batismo com o Espírito Santo ele era fundamental para a igreja, porque ele era um revestimento de poder para a missão. Então a igreja pentecostal, ela surge como uma igreja de ímpeto missionário. Tanto é verdade que a Rua Azusa aconteceu ali no início do século XX e logo em 1910 o Espírito Santo já falou com Daniel Berg e Gunaving, enviando eles para Belém do Pará, para um lugar que eles nunca ouviram falar, que eles descobriram olhando no mapa. E eles foram. Por quê? Porque o coração, o avivamento, irmãos, ele traz impulso missionário. Então Daniel Berg e Gunaving vêm para o Brasil, para Belém do Pará, e eles não se instalam em Belém do Pará e ficam parados lá não. Eles iniciam um movimento de implantação de igrejas por todas as capitais brasileiras. E não demorou muito para o Daniel, para o Gunaving, que era o líder principal da Igreja Assembleia de Deus no seu surgimento, dele migrar de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, fundando a Igreja de São Cristóvão, que na época o Rio de Janeiro era a capital federal, e ele queria constituir a sede da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro. Posteriormente, a Igreja Assembleia de Deus, como eu disse para vocês, se espalhou por todo o Brasil, tendo em vista esse ímpeto missionário que está na raiz do movimento pentecostal. Outra ênfase também do movimento pentecostal é a constante busca pelo Espírito Santo. Tanto a busca pelo batismo com o Espírito Santo, com a evidência do fala em línguas, como também a busca de se manter cheio do Espírito Santo. Tá? A igreja pentecostal não é caracterizada apenas pelo batismo com o Espírito Santo, e sim pela ênfase em continuar cheio do Espírito. E aí, irmãos, aqui eu só queria fazer uma distinção básica entre pentecostais e carismáticos. Eu acabei mostrando isso para vocês de maneira bem sucinta na primeira aula, mas aqui eu queria deixar essa diferenciação de maneira mais clara. Em primeiro lugar, essa distinção entre pentecostais e carismáticos, ela precisa ser enxergada a partir de suas matrizes. Tá? Na teologia norte-americana, pentecostal se diferencia de carismáticos no seguinte sentido. Primeiro, os dois são continuistas, acreditam na continuidade dos dons espirituais. Segundo, que os dois acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, distinta do novo nascimento, também chamado de selo do Espírito, que também é chamado de regeneração. Eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para a missão, tanto pentecostais quanto carismáticos. E qual é a única diferença que existe entre eles? É que para os carismáticos, o revestimento de poder, ele deve se evidenciar através de qualquer dom do Espírito. Então, para os pentecostais, a evidência, e aí nós temos como base Atos dos Apóstolos, a evidência é o falar em línguas. Para os carismáticos, a evidência é qualquer dom do Espírito. Ou seja, se a pessoa manifesta poder, ela foi revestida de poder. Eu sou ainda pentecostal nesse sentido clássico, mas eu tenho uma tendência a migrar para uma visão mais carismática. Eu só não migrei ainda, para mim faz todo sentido a visão carismática, porque se o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder, e o poder sobrenatural do Espírito se manifesta em 9 dons do Espírito, fora os dons ministeriais, não faria muito sentido, e a gente não tem base bíblica nas palavras de Jesus para crer que somente o falar em línguas é uma evidência para o batismo. Eu não estou negando que o falar em línguas é a evidência é uma das evidências do batismo. Eu estou falando que pode ser que não seja a única. Porque se o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder, qualquer evidência de poder é uma forma de evidência de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Inclusive, um irmão comentou, ele fez um comentário que é difícil crer que durante 2000 anos, 1900 anos de igreja, o Espírito Santo não batizou mais ninguém. Sendo que a gente tem diversos relatos de curas, diversos relatos de milagres, diversos relatos de revelação, diversos relatos de manifestações sobrenaturais de espírito através da vida de diversas pessoas que nunca falaram em línguas. Mas também temos, sem sombra de dúvida, diversos relatos de pessoas que tiveram a evidência do falar em línguas, mas que isso não virou um movimento. Só virou um movimento a partir da Rua Azusa. Então eu tenho uma tendência a crer na visão mais carismática
do que da pentecostal clássica. Eu só não abraço completamente essa visão porque me falta convivência com irmãos em Cristo que claramente manifestam dons espirituais, pode ser dom de palavra de conhecimento, dom de profecia, enfim, diversos dons, e não falam em línguas. Como minha convivência foi desde criança na Assembleia de Deus, eu só vejo pessoas sendo muito usadas através de dons espirituais, pessoas que também falam em línguas. Então me falta um pouco dessa evidência prática, tá? Mas teologicamente eu tendo a crer como os carismáticos de que se o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder, esse poder pode se evidenciar através de qualquer dom e inclusive o falar em línguas. E no início foi importante o falar em línguas, tendo em vista a necessidade de uma evidência externa. Mas que hoje em dia seria possível, até porque, irmãos, e aí eu quero que você entenda, tá? Que você não pode confundir uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo com a pessoa que é batizada com o Espírito Santo e evidencia através do dom de línguas, com a pessoa que deveria evidenciar através do dom de línguas, mas tem vergonha de falar. Eu digo isso por causa da minha esposa, e eu já ouvi outros relatos também, que no momento que sentiu uma presença extraordinária do Espírito Santo, ficou com receio de falar em línguas porque achou que estava imitando os outros. Aí uma vez, acho que a pastora Camila Barros estava pregando lá na nossa igreja, e ela falou isso, ó, você já, quando você sente a presença de Deus, você já sente vontade de falar. Mas você não fala porque você tem medo de estar imitando alguém. Eu quero te dizer que essa vontade, essas palavras que vêm na sua mente não são imitação. O Espírito Santo já te deu. Se entrega a esse impulso, para de segurar. E aí, a partir daquele momento que ela começou a manifestar através do falar em línguas. Então tem gente que já é batizado com o Espírito Santo, e eu vivi isso também quando eu era criança. Eu fui batizado com o Espírito Santo nas crianças. E eu lembro que vinham as línguas na minha cabeça, mas eu achava que estava imitando alguém. E aí o que eu fiz? Eu não falava em línguas, mas ficava com aquela língua meio embolada e segurando para não imitar ninguém, certo? Porque a gente sempre teve temor e tremor diante da presença do Senhor. Então, tempos depois, dias ou meses depois, num retiro que foi onde tudo destravou de vez, entendeu? Mas eu tenho certeza absoluta que eu não fui batizado com o Espírito Santo no retiro, que eu fui batizado lá nas crianças, orando com as crianças, que foi quando eu senti aquela experiência extraordinária, inconfundível, que eu lembro até hoje, eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, e eu lembro até hoje, tá? E eu não falei em línguas porque eu fiquei com medo de estar imitando, mas a língua ficava tudo embolada aqui, mas eu ficava com medo de falar. Então, eu creio que tem gente que é batizada com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas, tem gente batizada com o Espírito Santo que já tem o falar em línguas, mas tem medo de falar, e tem gente que pode ser, aí eu tô no campo da possibilidade, que possa ser que foi batizado com o Espírito Santo e manifesta os dons do Espírito, outros dons do Espírito, evidentes de alguém que foi revestido de poder. Por exemplo, curas, profecia, enfim, revelações em geral, né? Também pode... que há uma divergência se revelação é palavra de conhecimento ou é profecia. Existe essa divergência, mas pra gente não interessa aqui. É revelação, vamos usar o linguajar do nosso dia a dia assembleano, certo? Revelação. Então, irmãos, os carismáticos, eles se diferenciam dos pentecostais no uso da expressão carismático norte-americana por causa dessa pequena diferença. Não é que eles não acreditam que existe uma segunda bênção chamada batismo do Santo. Eles acreditam. A única diferença é que eles acreditam também que esse revestimento de poder pode se evidenciar através de outros dons e não apenas o falar em línguas. Agora, dentro do contexto brasileiro, a expressão carismática tem um sentido diferente, tá? Tem mais o sentido de renovados. Pentecostais seriam aqueles que surgiram a partir do movimento missionário, Daniel Berg e Gunnar Wingre, do movimento de formação da Igreja Congregação Cristã do Brasil, daqueles primeiros missionários que vieram no início do século XX, ali em 1910 e 1911. Tá? Pentecostais seriam esses. E quem seriam os carismáticos? Seriam os irmãos das igrejas históricas, congregacionais, batistas, presbiterianos, metodistas, que aderiram ao movimento pentecostal. A ideia de uma segunda bênção chamada batismo do Espírito Santo, que seria um revestimento de poder com a evidência do falar em línguas. Então, carismáticos aqui no Brasil, a expressão carismáticos tem mais o sentido de renovado. Por exemplo, batista renovada. Os batistas renovados seriam carismáticos. Os presbiterianos renovados seriam carismáticos. Tá? Então, é um conceito muito mais sociológico do que teológico. Nos Estados Unidos, se você lê os livros
sobre o movimento pentecostal norte-americano, você vai ver que a definição da palavra carismáticos tem muito mais cunho teológico do que sociológico. Pra gente aqui não, tem muito mais um cunho sociológico do que teológico. Por quê? Porque é perfeitamente possível que um batista renovado creia que a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, assim como um assembleano, idêntico. Só que ele é chamado aqui no Brasil de carismático porque ele não é fruto dessas missões pentecostais no início do século XX, tá? Então toma cuidado porque os livros podem, dependendo da matriz do livro, se for um livro de teologia brasileiro, ele vai usar o termo carismático nesse sentido de renovado, tá? De igreja histórica renovada, tá? Então só fica ligado nisso. Já nos livros que têm origem norte-americana, o carismático ele tem essa pequena divergência teológica do pentecostal clássico. Então, a ênfase pentecostal clássica, aqui no 2.2, é justamente a busca pelo batismo do Espírito Santo e continuar cheio dele, tá? Isso é uma ênfase pentecostal clássica. Terceira característica assim, que marca as igrejas pentecostais, a valorização das escrituras. Os assembleanos, irmãos, eles historicamente foram menosprezados pelas igrejas históricas como igrejas que não se preocupavam com a Bíblia, que não seguiam a Bíblia, que não se preocupavam em seguir a palavra de Deus, que eram igrejas muito mais emocionais do que racionais, enfim. Eram críticas que, às vezes, tinham algum fundo de verdade, mas que não é porque a Assembleia de Deus como denominação não valorizava a Bíblia, porque a Assembleia de Deus valorizava até demais. Você quer ver? Nós temos um culto específico para ensino, que é o culto de doutrina, e nós temos a escola bíblica dominical, coisa que algumas igrejas históricas já abandonaram, pelo menos o culto de doutrina, tá? Então nós temos sim nós valorizamos muito o estudo bíblico, nós enfatizamos muito a importância e a proeminência da palavra de Deus. Só que, historicamente, a clientela assembleana, vamos dizer assim, sempre foi uma clientela pobre, humilde, que tem pouca instrução. Então, por uma questão de formação intelectual, de instrução mesmo, o pastor assembleano, o pregador assembleano, sempre foi uma pessoa que teve pouco acesso à educação, tá? Então isso acabava refletindo nas pregações, nos ensinos, mas a questão não era a falta de importância, tá? O problema não era deixar de dar importância. O problema era a falta de instrução secular para poder ter um acesso melhor ao entendimento das escrituras. Esse era o principal problema, não era deixar de dar importância. Pelo contrário, como eu estou dizendo aqui, uma denominação que tem um culto específico para ensino, apesar que nas igrejas em geral abandonaram, né? Me desculpe, mas se você for numa igreja sede, se não é o pastor presidente que está pregando, coisa que nem sempre acontece, porque o pastor presidente hoje em dia vive viajando, se não é o pastor presidente pregando, raramente você vai ter um culto de doutrina. Raramente. Qualquer pregador que recebe a missão de pregar um culto de doutrina, normalmente ele prega sobre o milagre. Ele pega algum milagre ali daqueles textos ali dos evangelhos e só prega sobre milagre. Ou pega lá o milagre também do Antigo Testamento. Infelizmente. Felizmente, culto de doutrina normalmente só é culto de ensino quando o pastor presidente está. Infelizmente. Em congregação, aí, meu irmão, Deus nos acuda. Tá? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses. Meu irmão, os caras passam longe. Tá? Tem muito dirigente que não sabe nem... Nunca pregou nesses textos. Só prega sobre milagre. Porque pregar milagre é mais fácil, né, irmão? Você lê o texto do milagre, depois você reconta o milagre, dando ênfase em alguns pontos, termina ali em 20 minutos de palavra e depois faz oração, louvor, enfim. É muito mais fácil pregar sobre milagre, certo? Para você pregar sobre um texto das cartas, você tem que ter um conhecimento um pouco maior, tem que ter um pouco mais de argumentos teológicos, você tem que ter um pouco mais de conhecimento de outros textos que corroboram aquela verdade. Então é sempre um pouco mais complicado, infelizmente, tá? Infelizmente, tem muita congregação que não tem culto de doutrina. Tem culto. É culto de domingo, culto de quarta e culto de sexta. O culto de ensino não é de ensino de verdade, tá? E igreja sede, infelizmente também, quando o pastor presidente não está, na maioria das vezes, o culto de ensino continua não é de ensino. Porque quem substitui o pastor quer mostrar serviço, quer pregar bonito, e ele sabe que o que chama o povo por glória a Deus e aleluia é falar sobre milagre. Né? Ele tem mais preocupação em sair bem na foto do que edificar genuinamente a igreja dentro daquele contexto de um culto de ensino. Dentro daquele contexto. Porque se o culto é de ensino, tem que ensinar, né, irmãos? Vamos combinar, né? Então é uma igreja que sempre enfatizou as escrituras. Sempre.
Tanto é que tem culto de ensino e escola bíblica dominical como suas atividades regulares. A revista não citou aqui, irmãos, mas eu quero acrescentar para vocês a ênfase na santidade. Isso é uma característica marcante do pentecostalismo clássico, porque nós somos herdeiros diretos, nós nascemos dentro do movimento Holiness, irmãos. Nós nascemos dentro do movimento Holiness. Nós somos filhos do movimento de santidade. Então, desde o início da Assembleia de Deus, a pregação sobre santidade sempre teve muita ênfase. Só que, infelizmente, ela se degenerou um pouco na pregação de usos e costumes. Em vez da gente falar de modéstia, em vez da gente falar de simplicidade, ao invés de a gente falar de decência, a gente ficou falando que mulher não podia usar calça, mulher não podia usar brinco, não podia usar maquiagem, enfim. A gente deu tanta ênfase para isso, tanta ênfase, e acabamos espantando muita gente que tinha um coração sincero, mas que não aguentou o julgo e migrou para outras igrejas, inclusive neopentecostais, que eu vou falar daqui a pouco com vocês. Então, a Assembleia de Deus sempre teve uma ênfase muito grande no costume. Eu lembro quando eu era criança, a gente ia jogar futebol, os meninos que eram adolescentes, eles iam de calça e lá eles tiravam a calça com o short por baixo para poder jogar bola. Eu lembro que ficavam falando, ó, quando tu virar adolescente, tu vai ter que começar a andar de calça, hein? Ficavam ouvindo isso, tá? Ali na década de 90, início ali dos anos 2000. A partir dos anos 2000 mudou bastante, principalmente quando os filhos do bispo Primaz assumiram a liderança da denominação, né? Pastor Samuel, bispo Samuel, bispo Abne, eles acabaram inovando um pouco. Mas era dado muita ênfase aos usos e costumes, muita ênfase. Eu já ouvi falar de pessoas que foram excluídas por usar óculos escuros, por usar boné. É um negócio assim absurdo, tá? Negócio absurdo, muita ênfase nos usos e costumes. E como eu disse para vocês, a gente tem que pregar sobre modéstia, a gente tem que pregar sobre santidade, a gente não tem que ficar... até porque tem calça decente, tem calça decente. Saia, tem saia decente, tem saia indecente. A gente fala, não, só pode usar saia. A menina vai botar uma saia envelopada e curta. Não adiantou nada. Ou então a gente fala, não pode brinco, agora pode. Aí quando falou que pode, meus irmãos parecia até umas indígenas, com as argolas aqui batendo no ombro. Entendeu? Porque não, agora tá liberado, agora pode. Entendeu? Quer dizer, é uma mentalidade extremamente religiosa, do pode ou não pode, do é lícito ou não é lícito. Mentalidade de religiosidade, não é uma mentalidade baseada em princípios, é uma mentalidade baseada em regras. Voltou para o Antigo Testamento, certo? Então, por exemplo, a minha filha gosta muito de miçanguinha, ela tem 8 anos, ela é um pouquinho vaidosa ela. E ela queria pegar o dinheiro dela e ir numa lojinha e comprar um monte de pulseira. Eu falei, não vai comprar. Ah, mas o dinheiro é meu, papai. Não vai comprar. Quando eu falei até com a minha esposa, quando ela tiver maior, eu explico para ela que uma das virtudes de uma mulher cristã é a modéstia. Não tem problema ela usar uma pulseirinha, mas para que ela vai encher o braço de pulseira? Certo? Pode usar um brinco? Pode, mas por que vai usar parecendo até uma carnavalesca? uma mestre bandeira, sei lá. Não sei nem se elas usam também. Mas por que vai parecer que está indo para um desfile de escola de samba? Não, tem que ter simplicidade, modéstia. A vaidade, ela é uma projeção do orgulho. Uma coisa é o autocuidado, outra coisa é a vaidade. É querer fazer para os outros verem. Não é querer estar bem, é querer mostrar. Então, vai chegar um momento que eu vou instruí-la nos valores da decência, da modéstia e da humildade. Vai chegar um momento. Por enquanto, não pode. Certo? Tá criança ainda, mas quando ela ficar adolescente eu vou explicar. Já explico alguma coisa, mas com o passar do tempo a gente vai intensificando esse ensino. Mas eu lembro quando a gente era pequeno, era não pode, acabou. E quando disseram pode, meu Deus do céu. Aí depois o pastor teve que recuar, não pode mais, não sei o que lá. Ficava aquele limbo, pode ou não pode? Mas Madureira falou que pode. Ficava esse limbo aí. Enfim, problemas que eu acho que virou uma distorção essa ênfase em costumes dentro da pregação sobre santidade. E disciplina eclesiástica. Irmão, disciplina eclesiástica sempre foi um tema problemático dentro da igreja protestante. Por quê? Porque nos países, irmãos, onde todo mundo nasce protestante, porque são batizados quando criança, a ideia que se tem é que essa pessoa que foi batizada, ela é protestante, ela é cristã. Se ela é cristã, ela pode ser Essa é a ideia que a gente herdou do catolicismo dentro dos países de tradição protestante. Por exemplo, da Alemanha, nos países escandinavos.
A ideia de disciplina eclesiástica, de você impedir alguém que foi batizado de cear, era complicada. No entanto, dentro do movimento puritano, começa a surgir a ideia, começa a se intensificar a ideia de que se a pessoa não está vivendo em santidade, se a pessoa está praticando pecados de escândalo, ela deveria ser excluída da comunhão. Ah, mas eu sou cristão. Não importa, você não está em comunhão com a igreja. Começou a surgir essa ideia de aplicação da disciplina eclesiástica. Isso sempre foi problemático. Inclusive, o Jonathan Edwards, que foi o maior expoente do puritanismo, o grande nome do grande despertamento, dos maiores avivamentos da história dos Estados Unidos, no final da sua carreira, ele foi dispensado pela sua igreja é uma igreja congregacional, ele foi dispensado pela sua igreja porque a igreja não concordava com a visão dele sobre a disciplina eclesiástica. O Jonathan Edwards entendia que quem não estivesse vivendo em santidade não poderia cear. Já a igreja entendia que não, que qualquer um que fosse cristão deveria cear, e aí dispensaram ele. Um dos maiores nomes da história do protestantismo moderno, irmãos. Então, esse tema da disciplina eclesiástica sempre foi complicada dentro da tradição protestante, mas não dentro do movimento pentecostal. Dentro do movimento pentecostal sempre foi claro que se a pessoa praticou um pecado de escândalo, ela deveria ser excluída, com base ali em 1 Coríntios capítulo 5, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Qual o problema da nossa disciplina eclesiástica, irmãos? Primeiro que lá atrás a gente aplicava para consolidar os nossos costumes, o que é bizarro. Em segundo lugar, a gente usava também a disciplina eclesiástica, ao meu ver, de maneira equivocada em relação às pessoas que confessavam os seus pecados e se arrependiam. Ora, irmão, se você vê o que é disciplina eclesiástica, que é exclusão, lá em 1 Coríntios capítulo 5, é entregar nas mãos de Satanás para que o corpo sofra e a alma seja salva. Exclusão é isso, irmãos. É de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 3, é impedir essa pessoa de conviver com quem continua na fé. É excluir ela dos nossos banquetes, das nossas reuniões, dos nossos encontros, para constrangê-la, para que ela se arrependa. Isso é exclusão. Isso é exclusão. Aí o que a gente faz? A pessoa peca, se arrepende, vem, confessa, e a gente vai excluir essa pessoa. Que isso, pelo amor de Deus? Vai entregar nas mãos de Satanás quem está arrependido? Não faz o menor sentido. Por isso que há uns 10 anos atrás eu tinha comentado isso com o pastor presidente da época. Falei com ele, pastor, isso não faz sentido. Eu acho que deveria mudar a nomenclatura. Está suspenso, está disciplinado. Eu acho que deveria mudar a nomenclatura. Não estou falando que não deveria ter disciplina eclesiástica para quem praticou pecado de escândalo. O que eu estou falando é que esse termo exclusão, ele é teologicamente equivocado. A pessoa jamais deveria ser excluída quando ela está arrependida. Pelo contrário. Então, eu acho que a gente sempre usou uma terminologia equivocada. Acho também que a forma como ainda é feita dentro de uma reunião de ministério com a pessoa sentada lá na frente com 50 homens olhando para a cara dela dentro de uma igreja sede, numa sala de uma igreja sede, é extremamente constrangedor. É um modelo que funciona para uma congregação pequena, em que a pessoa fica ali falando o que aconteceu para 3, 4 pessoas. Mas é um modelo que é absolutamente constrangedor, principalmente num campo muito grande. Por exemplo, lá em Madureira, eu estava lá participando das reuniões do ministério, que eu fui dirigente de congregação lá, tínhamos lá 150 pastores. E a pessoa tendo que dar detalhes do que aconteceu, não explícitos, né? Mas falar ali o que aconteceu, irmão, de maneira extremamente vergonhosa, com todo mundo olhando para tua cara. Eu acho que a gente podia modernizar um pouco a nossa disciplina eclesiástica, mas jamais abrir mão dela. Jamais, tá? E essa é uma característica essencial do movimento pentecostal. E por fim, o dispensacionalismo. Dispensacionalismo, irmãos, por sua vez, ele é uma forma de pré-milenismo, ou seja, Jesus primeiro vai vir, depois ele vai implementar o reino milenar. Só que, para os pré-milenistas históricos, Jesus viria após a grande tribulação. Para os dispensacionalistas, ele virá antes da grande tribulação, ou seja, ele pode vir a qualquer momento, tá? A qualquer momento. E aí, essa ênfase também se associou com a pregação da santidade e gerou um certo pavorzinho na galera durante a história do movimento pentecostal, né? Todo mundo tinha medo de Jesus vir e ficar, tinha aquele filme Deixados para Trás, que todo mundo assistiu e ficou morrendo de medo. Eu lembro quando eu era criança, a gente assistia esses vídeos, ouvia essas pregações, depois ficava apavorado, tinha medo de dormir sem camisa, porque eu tinha medo de Jesus voltar e eu ficar, tinha medo de tomar banho muito tempo, porque Jesus podia voltar e eu ficar. Então, existiam também os seus exageros, mas, claro, óbvio, a essência teológica, ela sempre foi muito importante.
Então, eu diria que seriam as 5 características do movimento pentecostal. E do movimento pentecostal clássico, ou seja, que marca a identidade do pentecostalismo clássico. Tá? Temos inúmeras outras características, mas aí são características que nos aproximam dos protestantes históricos. Tá? Então a gente não vai falar delas. Eu estou falando dessas 5 porque a partir dessas 5 nós vamos tentar identificar o que é o movimento neopentecostal. A partir dessas 5 que a gente vai gerar essa reflexão sobre o que é o movimento neopentecostal. E primeira coisa que eu quero falar para vocês, do ponto de vista teológico, o neopentecostal e o pentecostal são praticamente idênticos. Praticamente idênticos. Na verdade, em muitos casos, eles são idênticos. Digo mais, existe igreja Assembleia de Deus que é neopentecostal. Como assim, Jefferson? Nós não somos pentecostais clássicos? Irmãos, o que caracteriza o neopentecostal e diferencia do pentecostal clássico não é a teologia. São, em primeiro lugar, algumas práticas e, em segundo lugar, algumas ênfases teológicas. São teologias que já estão dentro do movimento pentecostal, mas que têm uma ênfase diferente dentro do movimento neopentecostal. A única diferença teológica mesmo seria a teologia da prosperidade, tá? Que aí realmente se diferencia do movimento pentecostal clássico. No entanto, teologicamente são extremamente parecidos, na verdade, em alguns casos idênticos, tá? Com essa diferença, práticas e ênfases. Vamos lá para ficar mais claro? Eu preparei aqui um meio que improvisado para vocês. Eu vou mostrar para vocês como é no movimento pentecostal, tá? E como é no movimento neopentecostal. Característica do movimento pentecostal: batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas e a ênfase também na importância de ser cheio do Espírito Santo. Entre os neopentecostais, pode ou não ter essa ênfase no falar em línguas. Eles acreditam no batismo do Espírito Santo também. Tendo ou não tendo a evidência do falar em línguas, aí a gente pode ser tanto pentecostais nesse sentido ou carismáticos, mas tem a compreensão da atualidade dos dons espirituais, do revestimento de poder, tá? Só que nem todos creem nessa ênfase aí do falar em línguas, tá bom? Nem todos. Mas a grande maioria dos neopentecostais são idênticos aos pentecostais nisso. Acreditam no batismo do Espírito Santo com a segunda bênção, com a evidência do falar em línguas. Alguns neopentecostais que já nem falam mais disso, tá? Então, outra característica dos neopentecostais, eles falam menos sobre o batismo do Espírito Santo, falam menos da importância de ser cheio. Então, existe essa teologia, mas ela não é tão enfatizada. Segunda diferença. Então, pode ver, é uma questão de ênfase. Enquanto a igreja pentecostal clássica enfatiza muito o batismo do Espírito Santo e o ser cheio do Espírito, as neopentecostais normalmente não falam muito sobre isso. Igrejas pentecostais falam muito sobre dons, principalmente profecia e cura. E os neopentecostais falam muito sobre curas e milagres em geral, tá? Só que, irmãos, essa ideia de que os dons espirituais eles ainda servem para os dias de hoje, ou seja, a teologia continuista da atualidade dos dons espirituais, ela acabou se degenerando dentro do movimento pentecostal e gerando aquilo que posteriormente foi chamado de teologia da confissão positiva. Primeiro vem o pentecostalismo, você falando, Jesus faz milagre, Jesus cura, certo? Aí, dentro do movimento pentecostal, surgiu uma teologia chamada teologia da confissão positiva. O que é a teologia da confissão positiva? Eu decreto, eu determino. Eles pegaram o termo palavra, em português, e descobriram que esse termo palavra, ele equivale a 2 palavras no grego, a 2 termos no grego. Logos e... Meu Deus do céu. Qual é a outra? Esqueci. São 2 expressões no grego. Falaram que quando Deus... E rema. Logos e rema. Quando Deus tem uma palavra rema, ele tem uma palavra revelada e criadora. Quando ele usa a palavra logos, é a palavra. E aí, irmãos, a partir dessa compreensão, eles começaram a ensinar que você também pode ter uma palavra rema. Você também pode ter uma palavra rema. Você também pode decretar. E quando você decreta, como você é filho de Deus, o que você decretar vai acontecer.
Então se torna uma teologia em que, pode ver, você pode ser assembleano clássico. E pode ser que você ore assim, eu determino, Senhor, eu decreto. Você pode estar orando assim. Isso é uma característica neopentecostal, que acabou influenciando os pentecostais clássicos. E o que está por trás disso? Está por trás a concepção de que existem palavras chamadas palavras remas, que você pode dispor delas para mudar a realidade se você tiver fé. Então você pode determinar, você pode decretar, e o que você determinar vai acontecer. Qual o problema, irmãos, dessa teologia da confissão positiva? É que Jesus não ensinou a gente a decretar nada. O que Jesus falou? Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Tudo que pedires. Ah, Jefferson, mas Pedro e João, diante da porta formosa, com o aleijado, eles disseram, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eles determinaram, levanta e anda. Sim, mas eles determinaram pro coxo andar não porque eles criam que a palavra deles tinha poder, e sim porque eles criam que o nome de Jesus tinha poder. Olha a diferença. Um crê. Então não é a forma como você fala, é o que você crê que é o fundamento. O fundamento é o nome de Jesus ou o fundamento é a tua autoridade espiritual para você decretar ou não? Qual é o fundamento? Porque Jesus falou, tudo que pedires crendo em meu nome recebereis. Então, Pedro e João, quando determinaram que eles se colocassem de pé, foi muito mais uma ordem para o homem se mover do que propriamente uma ordem para o milagre acontecer. Para o milagre acontecer, eles falaram em nome de Jesus. Ali eles estavam ali em nome de Jesus. Eles foram instruídos assim por Cristo. Outro problema, que também surge dentro desse contexto aí de milagres, é uma mudança de um paradigma cristocêntrico, de eu vivo para Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, para um paradigma antropocêntrico. Tudo gira em torno do homem. Então Deus vai te dar, Deus vai te prosperar, Deus vai mudar a tua sorte, as bênçãos de Abraão vão te alcançar, as bênçãos de Isaac vão chegar na tua casa, as bênçãos de Jacó vão chegar no teu trabalho, e aí você muda a ênfase. Irmãos, o pentecostalismo clássico sempre falou de milagres. O pentecostalismo clássico sempre falou de vitória. O pentecostalismo clássico sempre falou do agir sobrenatural de Deus a nosso favor. Isso sempre teve dentro do pentecostalismo clássico. O que é que mudou? Mudou a ênfase. As igrejas neopentecostais, elas começaram a dar muito mais ênfase à pregação da bênção do que à pregação da cruz. A pregação da vitória do que a pregação do sacrifício. A não ser que seja um sacrifício para dizimar e ofertar, né? Muito mais pregações sobre o como nós vamos ficar melhores nessa vida do que como nós vamos ficar melhores na próxima vida. Então você tira Cristo do centro e coloca o homem. O evangelho deixa de girar em torno de Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e passa a gerar em torno do homem, porque Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai salvar teu filho, Deus vai melhorar teu casamento, Deus vai te curar dessa enfermidade, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te ser promovido. Entendeu? Um problema de ênfase. Nada disso aqui é mentira. Eles acabam exagerando também, contando mentira também. Mas do que eu falei agora, nada é mentira. O problema é a ênfase. Vamos pegar as pregações de Jesus? Vamos ver quantas pregações Jesus falou sobre milagre? E quantas pregações ele falou sobre como a gente deve se comportar? E vamos reproduzir essa proporção. Jesus, irmão, falava pouco sobre milagre. Ele fazia muito milagre. Mas ele ensinava pouco sobre milagre. Você vai em algumas igrejas que só pregam sobre milagre. É todo o culto, toda a oração. Problema sério. E aqui entra uma realidade que aconteceu comigo. Estava fazendo visita para uma jovem que foi criada dentro da Assembleia de Deus, dentro de uma congregação de Madureira. Quando jovem, ela se afastou. E ela teve um câncer de intestino. O médico teve que tirar o intestino dela. O intestino não, desculpa. O estômago dela. E ela estava muito doente. Passando por quimioterapia, né? Enfim, uma doença, uma cirurgia brutal, né? Arrancar o estômago. Fora que o médico arrancou vários linfomas também, falou que nunca tinha tirado tanto linfoma de alguém. E ela estava com a saúde muito debilitada. E eu lembro que uma amiga em comum,
como a gente morava lá em Irajá na época, pedia pra gente visitá-la, e a gente começou a visitá-la. E ao fazer essas visitas, é interessante que eu sempre sentia Deus falando para eu pregar sobre o conserto. Só que essa mesma amiga em comum chamou outros irmãos, e quando esses irmãos chegaram, eles falavam muito sobre ter fé, sobre milagre, sobre cura. E eu percebi que nas visitas seguintes, os irmãos pararam de ir. Eu não sabia o porquê, mas conforme o tempo foi passando, eu lembro que Deus me deu uma palavra muito dura para ela. O Espírito Santo, eu estava lendo em casa, Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz que aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que quiser perdê-la por amor de mim, achá-la-á. E aí disso o Espírito Santo me trouxe uma revelação de que para o evangelho, quem não está morto, quem não está preparado para morrer, não está preparado nem para morrer nem para viver. Mas quem está preparado para morrer, tanto está preparado para morrer quanto para viver. E aí eu cheguei lá, ela ainda com a saúde muito debilitada, a mãe dela participava das reuniões, e eu falei com ela, das visitas, né? Eram visitas, não eram reuniões. E eu falei com ela, li o texto e falei, ó, eu não vim aqui para te preparar para viver, eu vim te preparar para morrer. Se você estiver preparada para morrer, você vai estar preparada para morrer e vai estar preparada para viver. Agora, se você não estiver preparada para morrer, nem para viver você serve. E eu lembro que a mãe dela regalou aquele olhão assustada. Porque esse é o evangelho, irmãos. Esse é o evangelho, foi isso que Jesus ensinou. E tempos depois, ela se reconciliou, voltou para os caminhos do Senhor, passou a congregar comigo quando eu dirigi congregação. E ela foi o canal que Deus usou para, durante a pandemia, trazer doadores. E a gente distribuía aproximadamente 100 cestas básicas por mês lá na comunidade do Morro do Urubu. Nós tínhamos a congregação de Nova Cavalcante, congregação de Madureira, eu estava dirigindo aquela congregação, e nós distribuímos mais ou menos 100 cestas básicas por mês durante toda a pandemia. E quem trouxe os doadores, convocou as amigas e tal, que eram até de outras religiões, espírita, tinha gente de tudo quanto era canto, traziam as doações e nós distribuíamos na igreja. Foi ela, como minha ovelha, depois de Deus restabelecer a saúde dela, começou até a nos ajudar. Então, eu ia para casa dela nos encontros seguintes, agora vamos lá, quem você precisa pedir perdão, quem você precisa perdoar, quem você precisa se reconciliar, quem você precisa buscar a viver um relacionamento próximo que você se distanciou, e fomos preparando ela. E, posteriormente, ela confessou, ela falou, sabe por que depois daquelas primeiras visitas ninguém mais veio? Porque eu falei para não chamar mais. Porque quando eu estava no mundo, eu estava vivendo sem sentido, falei, Deus, me traz de volta. Bota a forma, me traga de volta. Quando eles vieram, eles começaram a falar de bênção, de vitória, e não era isso que eu estava querendo ouvir. Não era isso que eu estava precisando ouvir. E olha que interessante, né, irmãos? Então, mas você vai para uma igreja neopentecostal, e pode ser Assembleia de Deus, pode ser Batista Lagoinha, pode ser qualquer denominação, pode ser IBA, pode ser qualquer denominação. Se naquela denominação falam mais de vitória do que de cruz, falam mais de milagre do que de renúncia, falam mais de prosperidade do que de santidade, essa igreja, ela é neopentecostal. Porque a igreja neopentecostal, ela não tem uma diferença teológica, ou seja, ela não discorda da pentecostal. Ela só atribui mais ênfase em alguns assuntos e menos ênfase em outros assuntos. É isso que caracteriza uma igreja neopentecostal. É uma questão que diferencia, melhor dizendo, uma neopentecostal de uma pentecostal. É uma questão de ênfase e não de divergência. Depois, dispensacionalismo, retorno iminente de Jesus, ênfase no céu. Isso é o pentecostalismo clássico. Neopentecostal, ênfase em melhorar de vida nesse mundo. Igreja pentecostal, igrejas que começaram congregacionais, lembrando que o Gurnavingre ele era pastor batista nos Estados Unidos. Ele chega aqui, ele tenta implementar um modelo congregacional. Você olhar estatutos de Assembleias de Deus antigas, o modelo de estatuto é congregacional, é a igreja que elegia a diretoria. A convenção só elegeu o pastor presidente, já é uma migração do modelo episcopal. E hoje a Assembleia de Deus é uma igreja episcopal. Você tem um bispo local, que é o pastor presidente, e você tem um bispo sobre os bispos locais, que é o presidente da convenção estadual.
E você tem os bispos que controlam tudo na convenção nacional, certo? O primaz, que tem essa referência, o bispo Samuel, bispo Abne, bispo Oídes, enfim. Os bispos, eu não sei nem se é Oídes ou é outro, eu esqueço, mas eu não sou muito informado dos detalhes da nossa denominação não, tá? Então se eu errei aí, me corrijam nos comentários. Então, esse colégio de bispos é um modelo nitidamente episcopal, tá? Nitidamente episcopal, que se distancia em muito do modelo de origem da Assembleia de Deus, que era o modelo congregacional, e que depois migrou para o modelo episcopal, só que é um modelo episcopal controlado por uma convenção, que é a CGADB, que era formada através de eleição, e que tinha uma alternância no poder. Se você vê, jogar na internet, presidentes da CGADB, você vai ver que existe uma grande alternância. Depois, com o pastor Wellington, ali houve um monopólio da convenção pelo Belenzinho. Tá? E Madureira ficou muito próxima também de ter uma autoridade meio que central controlando tudo. Tá? Esse movimento de controle de uma igreja que começou congregacional e se tornar essencialmente episcopal, com algumas pessoas que têm praticamente o governo da igreja no Brasil inteiro, ela foi ocorrendo ao longo das décadas do século XX. Ela começou congregacional. Essa era a visão do Daniel Berg. E aí ela foi migrando para o modelo de pastores-presidentes, só que esses pastores-presidentes estavam debaixo de uma convenção que era uma convenção eleita democraticamente. Esse era o modelo. Agora, em Madureira não tem nada disso. Vamos lá agora para a diferença desse modelo. Ai, meu Deus, me perdi aqui. Ah, tá, modelo de igreja, pronto. Modelo de igreja. Saiu desse modelo primeiro congregacional e depois episcopal com controle de uma convenção eleita democraticamente para o modelo de igreja que tem dono. Tá? Hoje, Assembleia de Deus de Madureira está muito próxima dessa ideia de igreja que tem dono. Por exemplo, o pastor da Bola de Neve morreu, automaticamente passou para a mulher dele, porque a mulher dele estava lá no estatuto como a vice dele. Depois, por causa de pressões internas, também ela tinha problemas de saúde, ela renunciou agora recentemente. Mas é uma igreja com dono. A igreja tem dono. Ela não é governada ou de maneira congregacional, com todos votando, ou de maneira presbiteriana, que é o colégio de presbíteros, não. Ela é governada da ponta para baixo, certo? Ela é governada da ponta para baixo. É um modelo essencialmente episcopal, como a igreja católica. E é uma igreja que praticamente tem dono. A nossa igreja, modelo Assembleia de Deus Madureira, é uma igreja que a gente sabe que praticamente tem dono. A gente não pode falar que tem dono, porque é uma expressão muito forte, tá bom? É diferente de igrejas menores. A igreja Assembleia de Deus é muito grande. A de Madureira é muito grande, tem no mundo todo. Tem muitas congregações, entendeu? Mas do ponto de vista administrativo, é como se ela tivesse dono, porque a ordem lá de cima chega automaticamente lá embaixo e todo mundo tem que cumprir. E não existem meios de contestar, ainda que as pessoas que estão submetidas a essa ordem achem que ela é errada. Não tem instância de recurso. Já você está criticando a nossa denominação? Não, eu estou fazendo uma análise. Tá? Eu estou falando como ela é. Tá bom? Estou falando como ela é. Não é uma crítica, necessariamente. Não estou falando que é ruim. Isso, por exemplo, trouxe uma grande vantagem no sentido de não ter muita rebelião dentro de Madureira. De não ter muita ruptura dentro de Madureira. Como é um sistema engessado, com controle muito centralizado, ficou muito mais fácil aplacar divisões políticas dentro da denominação, como acontece na CGADB, que existem divisões de pessoas que querem vencer a eleição para controlar a CGADB. Então tem as suas vantagens. Então não é uma crítica, é uma análise. A nossa denominação hoje está muito parecida com as igrejas neopentecostais que têm dono. Tá bom? Isso é uma análise. Depois, proeminência das escrituras, culto de doutrina EBD, igreja neopentecostal, praticamente não tem essas coisas, tá? Depois, santidade, costumes e disciplina eclesiástica, prega pouco sobre santidade, praticamente não tem disciplina eclesiástica. Vamos lá, irmãos, deixa eu destacar um ponto aqui para vocês, tá? Acho que é importante a gente falar sobre isso.
Como surgiram as igrejas neopentecostais? Eu acho que eu acabei não mencionando. Do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico, a primeira onda de igrejas neopentecostais foi a igreja quadrangular, que falava muito sobre cura e começou a se destacar dos pentecostais clássicos, que eram os assembleanos e a congregação cristã do Brasil, ao adotar os meios de comunicação em massa, principalmente a rádio, para difundir o evangelho. Então, os assembleanos eles sempre foram meio que isolacionistas do ponto de vista clássico. A ideia de que nós precisamos ser santo, o mundo é contaminado e a gente tem que ter o menor contato possível com o mundo. Já os irmãos da igreja quadrangular, eles entendiam que você tinha que acessar as pessoas através dos meios de comunicação social, que tinha que alcançar o maior número de pessoas possível do meio secular, enfim. Essa foi a primeira onda neopentecostal, década de 50. Segunda onda do movimento neopentecostal, década de 70, que é a introdução no Brasil da Igreja Nova Vida. Igreja Nova Vida era uma igreja, não era uma igreja, como é que o pastor, não sei se é o Walter McAllister, o pai dele, eu acho que é o pai do bispo, o pastor Walter McAllister. Ele era um missionário pentecostal que veio dos Estados Unidos para cá. Quando ele chegou aqui, ele percebeu que existia um mercado, que existiam pessoas que se interessariam por congregar com ele, e ele veio dos Estados Unidos para cá e fundou a Igreja Cristã Nova Vida. A Igreja Nova Vida é uma igreja pentecostal sem costumes. Então é uma igreja que retirou os costumes, mas toda a teologia pentecostal estava nela. A ênfase batismo do Espírito Santo, cura divina, milagres, tudo isso estava dentro da Igreja Nova Vida. Só que ela retirou a parte dos costumes. E aí dentro da Igreja Nova Vida, na zona norte do Rio de Janeiro, existiam dois obreiros. O primeiro obreiro, muito famoso, Edir Macedo. Segundo obreiro, muito famoso, R.R. Soares. E esses dois saíram da Igreja Nova Vida e fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus. Já a Igreja Universal, irmãos, a teologia deles não é diferente da Igreja Pentecostal. É isso que eu quero que vocês compreendam. Só que eles aderiram a tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês anteriormente. Teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, ênfase em milagres, curas e bênçãos materiais. E eles eram pentecostais, só que sem as ênfases pentecostais no batismo com o Espírito Santo, em ser cheio do Espírito. Eles até falam disso. Se você conhecer um irmão crente da Universal, que é irmão em Cristo, eu considero irmão em Cristo, pelo menos se ele aprendeu o evangelho lá de verdade, porque tem pastores e pastores, tem pastor que ensina o evangelho, né? Ele ouviu tudo isso, acerca de Cristo, acerca do Espírito Santo, acerca do batismo do Espírito Santo, ele ouviu tudo isso. Só que a ênfase dos cultos são todas essas neopentecostais que eu acabei de citar aqui para vocês. E aí depois, mais um pouco à frente, surge a Igreja Mundial do Poder de Deus, surge a Igreja do Pastor, não sei o que, a Genoduque, e surge tantas outras igrejas a partir do modelo da IURD, da Universal do Reino de Deus. E a IURD é, em essência, aquilo que a gente pode chamar de igreja neopentecostal. Só que o que aconteceu? Em virtude do sucesso da Universal, da Mundial, do R.R. Soares, em virtude do sucesso que eles obtiveram, canais de TV, rádios, política, em virtude desse sucesso, eles começaram a influenciar as igrejas pentecostais clássicas. Então as igrejas pentecostais clássicas começaram a dar pouco menos de ênfase para os costumes, começaram a pregar menos de santidade e mais de milagre, menos de teologia e mais de prosperidade. Então, hoje, muitas igrejas que se identificam como Assembleia de Deus são neopentecostais. São neopentecostais. Eu posso te mostrar aqui através das características. Primeiro, não falam tanto sobre batismo do Espírito Santo. Tem igreja que você não vê mais batismo do Espírito Santo. Não se fala mais sobre o assunto. E se fala, é muito pouco falado. Muito pouco falado. São igrejas que a maioria das pregações é sobre cura, milagre, eu decreto, eu determino, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai mudar a tua sorte e por aí vai. ênfase em melhoria na vida neste mundo e não ênfase na melhoria na vida após esse mundo.
falam quase nada acerca do reino milenar de Cristo, falam quase nada sobre o céu, nada de capacete da salvação. Todas as pregações, ou quase todas, são sobre esta vida, este século presente. Próximo, igreja tem dono, já falei para vocês, é muito complexo dizer que a Assembleia de Deus tem dono, a Assembleia de Deus de Madureira tem dono, mas é quase isso, porque não existem instâncias de contestação eclesiástica de decisões adotadas pela liderança. Tá? Isso desde o início do pastor presidente, que só se submete praticamente ao presidente da convenção. E depende do presidente da convenção. Se o presidente da convenção tiver força na convenção nacional, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, aí do Goiás, né, os campos aí do Goiás, que são igrejas que têm pastores presidentes que têm força na convenção nacional. Agora, existem muitos outros estados em que o presidente da convenção estadual ele é um pastor presidente, como os outros, e ele tem mais uma função de secretário-geral do que uma função de liderança mesmo. Tá? Então, cada pastor presidente é praticamente como se fosse dono da igreja. Ele não presta satisfação praticamente ninguém. Se ele não fizer nada de escandaloso, ele vai administrar do jeito que ele quer. E não existe instâncias para contestar. E, como eu disse, isso aqui não é crítica, é uma constatação, porque isso pode ser muito bom. Se ele for um homem de Deus, é menos barreira, menos burocracia para ele agir. Tá? O problema é quando ele não é. Um evangelho antropocêntrico fala pouco de cruz, fala pouco de renúncia, fala um pouco de morrer para si mesmo, fala um pouco de abrir mão da própria vida, fala pouco de santidade, certo? E por fim, eu acabei esquecendo de falar, os pentecostais clássicos praticamente não se envolviam com política, enxergavam a política com maus olhos, e os neopentecostais, principalmente a partir da Igreja Universal do Reino de Deus, sempre deram muita importância para a política. E aí o que aconteceu? Essa ênfase, essa característica das igrejas neopentecostais acabou se infiltrando nas igrejas pentecostais clássicas. Então essas, irmãos, são as considerações que eu tinha para fazer para vocês. Desculpa o tempo, eu pensei que eu ia gastar 20 minutos, mas, como eu falei, eu já estudei muito sobre esse assunto e acabou que eu tive muitas informações. Espero que edifique a vida de vocês. Não sejam muito críticos com os alunos de vocês, porque senão vira uma confusão a aula, tá? Mas saiba navegar dentro dessas informações que foram transmitidas aqui. Eu tenho certeza que se você der as ênfases certas, principalmente de resgate da nossa identidade pentecostal clássica, eu acho que você, como professor para uma classe de muitos alunos, precisa ter essa preocupação de não apenas passar a perspectiva crítica, mas principalmente mostrar o que existe de neopentecostal no Brasil hoje e provocar os seus alunos não para ficar espizinhando a igreja de vocês, dizendo que ela está virando neopentecostal, e sim animá-los a resgatar a identidade pentecostal. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Boa aula para vocês em nome de Jesus.